Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar nossos estudos de mecânica clássica. Nós estamos aí na terceira parte dos nossos vídeos sobre gravitação e força central, que é a unidade 4 aqui dessa disciplina de mecânica clássica aí, que vai conter aí, eu espero que 7 unidades completas. Mas vamos começar aqui já de uma vez. A gente começou falando de transformações ortogonais. Para que a gente falou de transformações ortogonais? Para a gente definir de uma maneira muito rigorosa escalar e vetor e a gente poder realizar algumas operações matemáticas nesses camaradas. Por exemplo, derivar e integrar vetores escalares com relação ao tempo, com relação ao espaço. A gente falou aqui de posição, velocidade, aceleração, a gente falou de produto escalar e produto vetorial. Isso tudo nessa primeira unidade, que ela foi bem extensa. Depois, na segunda unidade, a gente começou a falar de leis de Newton, a gente falou de leis de Newton para uma partícula, e aí a gente estudou alguns problemas utilizando as leis de Newton, a gente discutiu bastante as leis de Newton, a gente falou de sistema de referencial inercial, a gente falou de lei de conservação para uma partícula. Em breve, eu espero que dê para a gente falar para sistemas de partículas. Na unidade, isso aqui tudo foi até a unidade 2, então até a unidade 2 a gente falou até aqui, certo? Depois a gente foi falar de oscilações. Quando a gente foi falar de oscilações, a gente falou de oscilação harmônica simples em uma dimensão, a gente falou de oscilação harmônica amortecida em uma dimensão e oscilação forçada em uma dimensão. A gente fez a união de todas essas coisas aí, de todos esses tipos de oscilação aí para o oscilador em uma dimensão, e estudou com bastante rigor isso também, certo? E na parte de oscilação amortecida, a gente viu os 3 regimes de amortecimento. Na parte forçada, a gente viu inclusive série de Fourier e função de Green para o estudo aí, de oscilações forçadas. A gente falou também um pouquinho de diagramas de fase e a gente falou de oscilador harmônico em 2 dimensões. Isso aqui é a revisão dessas 3 primeiras unidades dessa disciplina. Na unidade 4, a gente começou falando de gravitação newtoniana. E qual que é o interesse nosso? Né? O interesse nosso é o quê? O interesse nosso aqui, até então, sei lá, até no vídeo 4 dessa unidade, mais ou menos, o nosso interesse vai ser o quê? Nosso objetivo aqui é o seguinte: dada uma certa massa, eu coloquei aqui essa massa amorfa aqui, esse volume amorfo aqui, mas dada aqui essa massa aqui verde-limão, a gente quer se perguntar qual que é a força gravitacional que ela exerce numa partícula de massa mzinho que tá localizada no espaço aqui fora dela, certo? E a gente viu que essa força, esse corpo aqui verde-limão, que ocupa aqui um volume tal, exerce nessa partícula mzinho, é dada por essa equação aqui, tá certo? Onde aqui, de novo, eu estou ressaltando aqui esse tipo de notação desse R perlinha ou R cursivo, tá certo? Que ele depende desse R linha. O que é R linha? R linha são as posições onde existe essa massa verde-limão aqui. Então, R linha é onde existe essa massa verde-limão, tá certo? E o R perlinha, ele está aqui dizendo para a gente explicitamente que ele depende tanto da posição da massa mzinho, quanto de onde que existe a massa que está gerando esse campo gravitacional, ou essa força gravitacional mzinho, certo? E a gente viu que a força gravitacional é dada por esse camarada, esse corpo aqui verde-limão, ele tem essa densidade ρ, essa densidade está dando para ver que ela depende de R', ou seja, depende de onde existe esse corpo, e se essa massa mzinho não for pontual, que é o caso aqui, nesse caso aqui desse desenho é uma massa pontual, a gente tem que fazer também uma integral em mzinho aqui, tá certo? Mas só que por enquanto a gente vai trabalhar com com massas pontuais fora aqui do corpo. Eu até confundi com carga, porque muita coisa aqui que a gente está vendo parece muito com física 3, com o que a gente viu lá em eletrostática, ou que para quem já viu eletromagnetismo, lembra muito o que a gente vê em eletromagnetismo, tá certo? Então vamos lá. Dado esse corpo aqui verde-limão que exerce força gravitacional nessa partícula mzinha, a gente pode se perguntar o seguinte: esse corpo aqui, ele gera algum campo gravitacional no espaço ao redor dele? E a resposta é sim, o campo gravitacional é dado por esse camarada aqui, ó. Então, o campo gravitacional gerado por um corpo de densidade ρ é dado por esse camarada, esse vetor G, tá certo? Esse vetor G a gente viu no outro vídeo que ele pode ser escrito como menos o gradiente de um potencial. Esse potencial para uma partícula de massa mzão centrada na origem é dada por esse camarada. E para distribuições contínuas de carga, de carga de massa, né? Aqui eu estou confundindo toda hora carga com massa, inclusive aqui, ó. Isso aqui é massa, tá certo? A gente pode pensar que é uma carga, é a carga que está gerando o campo gravitacional, tá certo? Então, beleza, isso aqui a gente pode pensar que isso aqui é massa, vai dar na mesma. Isso aqui, ó, para distribuições contínuas de massa. Mas beleza, vocês estão entendendo qual que é a ideia. Então, para distribuições contínuas de carga ou de massa, a gente pode escrever o potencial gravitacional como sendo esse camarada aqui. E aí, se o corpo tiver aqui
uma distribuição volumétrica de massa, a gente faz uma integral aqui no volume. Se ele tiver uma distribuição superficial de massa, a gente faz uma integral na área. Se ele tiver uma distribuição linear de massa, a gente faz uma integral na linha, ou no caminho, ou no comprimento desse corpo, tá certo? A gente falou também de energia potencial gravitacional, que é a energia dada aqui, dado que existe um campo gravitacional no espaço. Se a gente colocar uma massinha m nesse campo gravitacional, ela vai estar sujeita a essa energia potencial gravitacional. E a gente viu que a força gravitacional nessa massinha m, ela é dada por esse camarada que é menos o gradiente da energia potencial gravitacional. Bacana, isso aqui é o resumo. E eu realmente espero que vocês consigam, nesse momento, que vocês estejam fazendo uma analogia com o que vocês viram em Física 3 ou eletromagnetismo. É tudo muito parecido. E por que é muito parecido? Porque a lei de força é muito parecida. No caso, muito parecida com a eletrostática, tá certo? A força gravitacional e a força eletrostática, elas têm bastante similaridade. Tem várias diferenças também. As diferenças são gritantes. Por exemplo, que a força gravitacional ela é somente atrativa e também com relação à magnitude da força eletrostática e gravitacional. Tem diferenças gritantes, só que tem muitas similaridades, principalmente aqui vão pensar na aparência dessas equações aqui. Tem muita coisa que lembra muito. Nos exercícios que tem para vocês fazerem e exemplos, vocês vão ver que tem tem algumas distribuições de carga que vocês vão ver que é a mesma coisa lá da Física 3. Por exemplo, se você pegar uma linha de uma massa que ela é unidimensional, ela é só um anel, como se fosse esse anel aqui, eu quisesse perguntar qual que é o campo gravitacional gerado por esse anel no eixo dele aqui, ó, num ponto Z no eixo desse anel aqui, tá certo? Vocês vão ver que a ideia é a mesma lá da eletrostática, lá de lei de Coulomb, quando vocês calcularam. Inclusive, a gente pode pensar numa lei de Gauss para gravitação. Eu dei essa introdução justamente para a gente pensar nisso aqui agora. A gente pode pensar numa lei de Gauss para gravitação. Então vamos supor aqui uma massinha aqui M, que é essa massinha aqui. Eu coloquei ela aqui com dimensão, porque não dá para desenhar um ponto, mas vamos pensar que é uma massinha, essa massinha azul aqui que eu circulei. Então tem essa massinha azul aqui M, que ela está inicialmente na origem, tá certo? Eu posso pensar aqui numa superfície que engloba essa massinha. Então eu tenho aqui uma superfície, aqui ela está aberta só por visualização, mas imagina que seja uma sacola aqui fechando essa massinha azul aqui, então seria uma superfície fechada, tá certo? Então supondo que é uma massinha M, inicialmente pontual, dentro de uma superfície arbitrária S. Novamente eu repito, essa superfície aqui ela está aberta somente para efeito de visualização. Ela é tipo aqueles negócio de hambúrguer, né? É só para efeito de visualização. De fato aqui, essa superfície ela é fechada. E a própria massinha lá dentro é uma esferinha lá dentro dessa superfície laranja aqui. Mas pensa que essa superfície laranja ela é totalmente fechada. Bacana, a gente pode pensar, né? Para cada elementinho de área aqui a gente tem um vetor normal e aí a gente vai querer calcular o quê? Lembra lá da Física 3? A gente vai querer calcular qual que é o fluxo. Lá na Física 3 a gente calculava qual que era o fluxo do campo elétrico que era gerado por essa particulinha, por essa carga que estava dentro da superfície. Aqui a gente vai querer qual que é o fluxo do campo gravitacional gerado por essa massinha que está dentro dessa superfície. A ideia é a mesma, tá certo? Então aqui eu já substituí aqui por uma superfície esférica, e aí vocês vão lembrar lá de lei de Gauss, né? A lei de Gauss ela vale sempre, a gente consegue calcular o fluxo. Ela é útil para calcular campo quando a gente tem simetria. A gente tem que pensar nisso também, não é simplesmente jogar a lei de Gauss e achar campo, não. A gente tem que estudar a simetria do problema. Aqui eu já aproveitei que tem uma simetria esférica, coloquei aqui, mas olha só, o fluxo do campo gravitacional, eu vou chamar esse fluxo desse φ maiúsculo, por falta de letra, tá certo? Normalmente a gente chama fluxo de φ maiúsculo. Por falta de letra eu estou usando esse φ aqui para fluxo, tá certo? Não confundir com φ de potencial gravitacional. Se vocês lembrarem aqui, ó, potencial gravitacional é esse φ minúsculo aqui, ó. Esse φ minúsculo é potencial gravitacional, tá dando para ver que ele é bem diferente do outro, mas não confundam. O fluxo de um campo gravitacional, que é esse φ M aqui, através da superfície S, ele é o quê? Ele é a integral do campo nessa superfície fechada S. Esse aqui é o mesmo esquema lá da Física 3, mesmo esqueminha mesmo, a ideia é a mesma. A gente tem que o fluxo do campo gravitacional é dado por essa integral aqui fechada aqui, tá certo? Por quê? Porque a superfície é fechada. É possível calcular fluxo por superfície aberta? Sim, só que para a gente estudar a lei de Gauss, a gente vai fazer uma superfície fechada, tá certo? Então o fluxo do campo gravitacional através dessa superfície S
fechada aqui, tá certo? Ele é dado por esse camarada aqui, onde a gente viu que se a partícula estiver centrada na origem, se for uma partícula de massa m, o campo gravitacional é dado por esse camarada aqui na direção R. Então aqui eu já até fiz o produto escalar aqui para vocês, tá certo? Então olha só, o fluxo do campo gravitacional φm através de S, dado que eu tenho aqui uma massa centrada na origem, que seria essa massa aqui, tá certo? Centrada na origem, é dado por esse camarada. Se a gente tem aqui uma superfície esférica, ou seja, uma carga pontual para uma carga pontual na origem, eu sei fazer essa integral. Esse elemento de área dA vai virar R2 seno θ dφ dθ. Aqui tem um dA sobrando, ó. Aqui tem um dA sobrando. Tá cheio de erros no slide, gente, desculpa. É só por pressão mesmo desse remoto emergencial, perdão. Esse dA aqui não existe, não. Então vocês apagam aí, depois eu vou tentar apagar no PDF, beleza? Mas olha só, esse elemento dA aqui em cima, ele vale R2 seno de θ dφ dθ. Essa integral tem que ser feita em θ, ela é de 0 a π, em φ ela é de 0 a 2π. E aí quando a gente faz essa integral, a gente vai ter esse resultado, que o fluxo para uma superfície esférica que envolve uma carga pontual na origem, o fluxo é dado por menos gmzinho 4π, certo? Beleza. Se a gente, o mesmo esquema lá da física 3, se a gente tem N massas pontuais e elas estão dentro dessa superfície S, o que a gente faz? A gente vai somar a massa, a gente vai fazer o mesmo esquema aqui, ó. O fluxo total é o quê? É a integral de G escalar dA, que vai dar menos 4πg, que são constantes, né? Menos 4π e G, só que eu vou somar as massinhas. Vocês lembram lá de física 3? O que a gente fazia? A gente falava que o fluxo do campo elétrico ele era a carga envolvida pela superfície dividido por ε0. Aqui vai ser o que? O fluxo do campo gravitacional ele é menos 4πg vezes a massa envolvida pela superfície. É isso, a soma de todas as massas envolvidas pela superfície. A ideia é a mesma da lei de Gauss para o campo eletrostático. Aqui para a gravitação a ideia vai ser a mesma, certo? Então olha só, se N massas pontuais estiverem dentro da superfície S, eu vou ter essa relação aqui que a gente acabou de ver no slide anterior, certo? Para uma massa finita não pontual, o que a gente faz, né? Aqui a gente tem aqui, ó, uma soma das massas. Se a gente tem uma massa que ela é finita não pontual, ou seja, a gente tem um corpo contínuo que está dentro dessa superfície S, o que a gente faz vai ser fazer o quê? A gente vai pegar essa soma das massas aqui e vai substituir pela integral da densidade desse objeto no volume, tá certo? Mesmo esquema que a gente fazia também lá na física 3. A gente pegava, se a gente tem aqui um objeto, uma carga, uma distribuição contínua de cargas, a gente pegava qual que era a carga total. A carga total vai ser o quê? Vai ser a integral da densidade de carga no volume. Aqui, como eu quero a massa total vai ser o quê? Vai ser a integral da densidade de massa vezes volume, tá certo? No volume, tá certo? A ideia é essa. Então, essa equação aqui de cima, ela pode ser facilmente trazida para essa aqui de baixo, a ideia é a mesma, tá certo? Só que aí a gente vai lembrar do Teorema de Gauss lá da unidade 1. O Teorema de Gauss me fala o seguinte, que a integral de um campo vetorial numa superfície fechada, isso aqui é igual à integral do divergente desse campo vetorial no volume. Qual volume? É o volume que é englobado por essa superfície, tá certo? Então, olha só, a integral do campo vetorial numa superfície fechada, qualquer superfície fechada, ela engloba um certo volume. Então, a integral do campo vetorial numa superfície fechada é igual à integral do divergente desse mesmo campo vetorial no volume. Qual volume? O volume encerrado por essa superfície, tá certo? Então, olha só, eu vou pegar esse termo aqui, olha só, vocês vão notar que esse termo aqui, ele está escrito aqui embaixo, que por sua vez é igual a essa integral aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque olha só, nessa equação aqui de cima, eu tenho aqui uma integral na área e aqui eu tenho uma integral no volume. Só que agora eu consigo transformar essa integral na área em uma integral no volume. E aí eu vou poder igualar esses dois camaradas. Então agora eu tenho que uma integral no volume. Qual integral no volume? A integral no volume do divergente do campo gravitacional é igual a menos 4πg, a integral de ρ R' de tal, tá certo? Esse ρ R' porque é onde que existe essa massa. Se eu tenho essa igualdade aqui, os dois integrandos aqui têm que ser iguais, tá certo? Então eu vou ter que o divergente de G é igual a menos 4πgzão vezes a densidade. Então pronto, a gente descobriu aqui uma equação que ela vale para cada ponto no espaço
Essas duas equações aqui, elas são equivalentes, tá certo? Só que vocês têm que notar a diferença de uma para outra. Enquanto essa equação aqui de cima, ela está valendo para quê, né? Ela está valendo, a gente está fazendo a integral no volume inteiro, tá certo? A gente está fazendo a integral no volume inteiro. Enquanto essa equação aqui de baixo, ela vale para cada ponto do espaço. É isso que a diferença dessas duas equações aqui é essa. Então, enquanto essa equação de cima aqui, ela vai me dar a gente está integrando o volume inteiro, essa equação aqui de baixo é uma equação que ela vale para cada ponto no espaço, tá certo? Então, bacana, né? A gente descobriu que a lei de Gauss para a gravitação, a gente já sabe que o campo gravitacional ele se relaciona com o potencial gravitacional dessa forma. Isso aqui a gente descobriu, sei lá no vídeo 2 ou 1, a gente viu que o campo gravitacional pode ser escrito como menos o gradiente do potencial gravitacional, certo? A gente acabou de ver a lei de Gauss para a gravitação. A lei de Gauss para a gravitação ela é escrita dessa forma. O que eu vou fazer é substituir esse G aqui embaixo. Quando eu substituo esse G aqui embaixo, eu tenho justamente o laplaciano do potencial gravitacional é igual a 4πg vezes ρ. Para quem fez eletromagnetismo, isso aí em física 3 em geral a gente não vê. Mas para quem fez eletromagnetismo, vocês vão lembrar que essa equação aqui ela parece também uma coisa muito parecida em eletromagnetismo. Ela parece como? Ela parece que o laplaciano do potencial elétrico ele é igual a ρ, que é a densidade de carga elétrica, dividido por ε0. Então essa equação aqui ela tem uma equação muito similar para o eletromagnetismo, no caso para a eletrostática, tá certo? É o que a gente chama de lei de Coulomb, a gente pode chamar ela dessa forma também, ou equação de Poisson. Na verdade, lei de Coulomb é esse camarada aqui em cima, no análogo eletrostático, tá certo? Mas enfim, agora vamos voltar para a gravitação aqui, né? Vamos voltar para a gravitação. A gente sabe que o campo gravitacional ele pode ser escrito desse jeito, o campo gravitacional é menos o gradiente de um potencial gravitacional. Eu vou substituir esse camarada na lei de Gauss para a gravitação e eu encontro essa equação aqui embaixo. Essa equação aqui embaixo é chamada de equação de Poisson. É uma equação complicada de resolver, não é uma equação trivial de resolver. Na verdade, nenhuma dessas aqui é trivial de resolver, mas essa equação de Poisson aqui, ela é um pouquinho mais complicada de resolver, mas existem técnicas para resolver a equação de Poisson, certo? E essa equação aqui em cima, como eu disse, essa segunda equação, ela vale para pontos do espaço, certo? Então, para cada ponto de espaço, eu tenho uma equação dessa forma aqui, ó. Porque se eu posso, o meu ρ ele pode variar ponto a ponto. Para cada ponto do espaço, eu vou ter uma equação desse jeito. Então, essa equação de Poisson, ela também vale para pontos de espaço. Só que eu posso ter pontos de espaço onde a densidade de massa é zero, certo? Então, por exemplo, se eu pego aqui, eu tenho aqui esse ponto de espaço que tem essa caixinha aqui, mas um ponto que está fora dela aqui tem densidade zero, tá certo? Para esses pontos onde ρ é igual a zero, essa equação aqui de cima, ela vira essa equação aqui embaixo. Essa equação que também tem nome, ela é chamada de equação de Laplace. Ela tem uma carinha mais bonitinha, ela não é trivial também de resolver, ela é um pouco mais tranquila de resolver do que a equação de Poisson. Existem técnicas para resolver essa equação aqui embaixo. Ela é uma equação diferencial parcial para o potencial gravitacional, então em função do espaço, certo? Em função das variáveis espaciais. E para resolver essa equação de Laplace, a gente precisa do que a gente chama de condições de contorno. E aí tem várias técnicas para resolver isso, em geral a gente vê isso lá no eletromagnetismo. Aqui eu estou apresentando para vocês que essas três equações aqui, ó, a lei de Gauss para a gravitação, a equação de Poisson e a equação de Laplace, elas valem para cada ponto do espaço, tá certo? Isso é importante. Enquanto esta equação aqui e a equação do fluxo, essa equação que eu estou circulando aqui agora, e essa equação aqui do fluxo, elas vão valer para regiões do espaço, ou seja, quando a gente faz a integral na superfície ou no volume, isso está valendo para alguma região do espaço. Essas três equações aqui, ó, a lei de Gauss para a gravitação, a equação de Poisson e a equação de Laplace, ela vale para pontos de espaço, tá certo? Então, mas solucionar uma equação dessa te traz muita informação. Vai te trazer o quê? Se você consegue solucionar qualquer uma dessas equações, por exemplo, a equação de Poisson ou a equação de Laplace, você vai ter o potencial gravitacional para qualquer ponto do espaço. Mas se você tem o potencial gravitacional para qualquer ponto do espaço, se você notar essa equação aqui em cima,
Basta você tirar o gradiente desse potencial gravitacional e você tem o campo gravitacional. E aí você resolve seu problema. Então acaba sendo muito importante a gente descobrir essas técnicas de solução dessas equações. Se der pra gente ver, a gente vê nessa disciplina, mas se não der, quando vocês virem eletromagnetismo, para quem não viu, né, para quem já viu já vai lembrar, quando vocês virem eletromagnetismo, vocês vão ver que as soluções dessa equação aqui, a gente consegue encontrar algumas soluções para essas equações aqui, a equação de Poisson e a equação de Laplace, certo? Bacana. Então, por último aqui, eu queria lembrar também lá, isso aqui também da Física 3, queria lembrar que a gente já viu lá na Física 3 as linhas de força e superfície equipotencial. A grande diferença aqui é que as linhas de força, isso aqui seriam duas massas, né? Então aqui eu tenho uma massa na origem e uma massa aqui deslocada. A grande diferença aqui é que para o campo gravitacional, essas linhas de força estão sempre entrando para dentro das massas, tá certo? A gente não tem linha saindo das massas, porque o campo gravitacional ele é sempre atrativo. Então a gente vai ter sempre linhas de força entrando para dentro das massas aqui. E superfícies equipotenciais, aqui também eu fiz um desenho. Esse vermelho aqui seriam ali as linhas de força. Superfícies equipotenciais são superfícies onde o potencial gravitacional ele é constante para essas superfícies. Então a ideia é essa. Nesse vídeo que eu queria apresentar para vocês, primeiro, vocês lembrarem da lei de Gauss para o campo elétrico, notar que essa lei de Gauss ela tem uma similaridade grande aqui para a gravitação e, além disso, apresentar para vocês a equação de Poisson, a equação de Laplace e a lei de Gauss para a gravitação, que elas estão valendo ali para cada ponto do espaço. E existem técnicas para a gente descobrir a solução para essas equações. E aí vocês notam o seguinte, se a gente consegue solucionar a equação de Laplace, por exemplo, ou a equação de Poisson, a gente vai ter o potencial gravitacional para qualquer ponto do espaço. Se a gente tem o potencial gravitacional para qualquer ponto do espaço, a gente tem também o campo gravitacional, que basta a gente tirar o gradiente desse potencial gravitacional. E tendo o campo gravitacional, a gente meio que resolve o problema que a gente está esperando resolver, certo? Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço para todo mundo. Falou, tchau!